Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Assunto do Dia. E como vai você, caro amigo telespectador? E você, internauta? Eu espero que bem. Agradecemos a todos vocês pela audiência, vocês que estão sintonizados em diversos canais aqui na Rede Brasil, em diversos canais aqui no estado de Pernambuco. A você também que está assistindo a nossa programação pela internet, através do portal www.rbc1.com.br. Olha, digestão fácil, rica em oligoelementos e em proteínas, são algumas das virtudes do peixe e também dos crustáceos, indispensáveis na dieta de todos nós. Mas todos nós sabemos que todos os frutos do mar têm as mesmas propriedades nutricionais. Será que é verdade? Vamos conferir aqui durante a nossa conversa. Uma outra coisa importante, quais os peixes são mais ricos em nutrientes? Comer crustáceos e algumas espécies de peixe podem provocar alergia? Você vai conferir aqui durante a nossa conversa, inclusive, os mitos e verdades sobre a temática de hoje. Na ocasião, já contamos com a presença da Natália Carvalho. Ela que é nutricionista, mestre em nutrição, professora do Centro Universitário Maurício de Nassau e também, além dela, contamos com a presença do Dr. Jorge Guimarães. Ele que é médico cardiologista do Hospital Português e do Procap. Mas antes da nossa conversa, vamos conferir juntos a uma matéria com a repórter Joyce Fernanda. A busca pelo corpo perfeito está cada vez maior. Para alcançar esse objetivo, é preciso investir na prática de exercícios físicos e numa alimentação saudável. E por que não adicionar ao cardápio peixes e crustáceos? Eles são saborosos, ricos em nutrientes e têm um alto valor proteico. Existem muitos restaurantes que oferecem exclusivamente no cardápio peixes e crustáceos, como este em que o chefe Rodrigo trabalha. Ouve só os pratos mais pedidos pela clientela. Peixe recheado, é um mix de camarão e polvo, o peixe em posta, o filezinho com fritas, carne de sol com fritas e um mix de polvo, camarão, alho e óleo. E quem disse que o chefe não tem um prato preferido? É o peixe e um mix de polvo, camarão, alho e óleo. Conversando com o chefe, ele disse que muitos restaurantes podem até ter receitas parecidas, mas eles fazem de tudo para ter um diferencial. Vai encontrar boa qualidade e bom atendimento. E claro que a gente não ia sair daqui sem te dar uma dica de uma receita. O chefe vai nos ensinar a fazer bobó de peixe e camarão. Anota aí os ingredientes. 300 gramas de filé de peixe pescada e 300 gramas também de filé de camarão. Coentro a gosto, purê de macaxeira, igualzinho ao que você faz em casa, com manteiga, sal e leite, pimentões coloridos, sal temperado, um segredinho do restaurante, mas você pode usar o sal comum, e o azeite de dendê, que também pode ser substituído pelo azeite de oliva. Agora, vamos à receita. Atenção na hora de escolher o peixe e o camarão. Se ele está fresco, se ele não está escuro. A questão da textura. Da textura também, ele tá um peixe, tá vendo? Suculento, Quando tiver assim, tiver clarinho ele, e não tiver escuro, tiver um camarão claro. A textura também vale para ele também. Bobó de peixe e camarão. 30 gramas de camarões, filé. O bom é assar primeiro o peixe, Deixar o peixe, porque se botar o camarão primeiro do que ele, do peixe, o camarão encolhe. Aí não vai dar nem para ver o camarão direito. O sal só para dar um gosto. A receita é bastante rápida, dura de 10 a 15 minutinhos. Para acompanhar, é só fazer um arroz branquinho e aproveitar esta delícia. Nossa, que delícia, não é? É de dar água na boca de fato. Agradecemos a Joyce Fernanda pela matéria. E uma outra informação, a ANSES, a Agência Francesa para a Segurança e Saúde Alimentar, Ambiental e Ocupacional, publicou recentemente um estudo sobre os riscos e benefícios associados ao consumo de peixes e marisco, que determina a quantidade ótima que devemos consumir por semana.
O objetivo deste estudo era determinar a quantidade ideal de peixe e também marisco que devemos consumir por semana, de forma a otimizar a ingestão de nutrientes, mas, é claro, limitando a exposição a contaminações, com a condição de que as doses recomendadas poderiam ser alcançadas e toleradas, enquanto as doses de contaminantes não poderiam ser excedidas. E temos uma pergunta na nossa enquete de hoje para que você possa participar hoje do programa Assunto do Dia. A pergunta é simples: você consome com frequência peixes, marisco ou crustáceos? Você se alimenta com frequência de peixes, mariscos ou crustáceos? Você pode participar conosco desta nossa enquete através do 0 operadora 81 3424 1977. 3424 1977 é a nossa linha interativa, portanto você pode participar tanto da nossa enquete, como pode aproveitar aí o contato com a nossa produção e deixar sua dúvida para que a gente possa ter o prazer de ler a sua participação aqui no programa Assunto do Dia. Lembrando que os nossos internautas, é claro, podem mandar sua mensagem para a nossa fanpage, através da nossa fanpage lá no Facebook. É simples o endereço, facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia é o nosso endereço lá no Facebook, e também você pode mandar a sua mensagem no Twitter pelo @Assunto do Dia TV. Bom, e nesse momento eu quero agradecer aqui aos nossos convidados pela presença no programa Assunto do Dia, agradecendo primeiramente aqui ao Dr. Jorge Guimarães, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia para você, Natália e todos que estão nos vendo. Agradecemos também a professora Natália pela presença, Natália Carvalho, é um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. E para a gente, de fato, iniciar aqui a nossa conversa, há muita gente, né, que se preocupa em que tipo de peixe ele deve levar para a sua casa, não é? Existem muitas alergias e uma coisa que a gente vai explorar bastante durante a nossa conversa aqui. E eu queria já começar aqui com o Dr. Jorge Guimarães a falar a respeito também, sobretudo, com relação à saúde do coração. A gente viu aí o preparo de um alimento belíssimo, né, pelo próprio preparo a gente ficou com água na boca, né, do camarão ali, o peixe e tudo mais. Mas é claro que nesse preparo há algumas orientações que a professora Natália vai nos orientar também com relação à fritura, né? Essa fritura, esse tipo de óleo, né, o tipo de fritura, enfim, que é utilizada ali, né, para fazer aquele preparo, tem que ter um cuidado maior. As pessoas, na hora de preparar, tem que ter um cuidado maior em qual a receita que vai utilizar de fato, se vai ser o óleo de oliva, ou, enfim. Tem que ter todo esse cuidado, inclusive com o coração, não é isso, doutor? Exatamente, Felipe. Certamente sobre a técnica de preparo e os componentes nutricionais, Natália é a professora aqui, né? Mas em relação à saúde, o impacto disso na doença cardiovascular, sem dúvida, os alimentos marinhos, né, os alimentos vindos do mar, peixe, crustáceo, têm seu lado positivo, mas nós temos que sempre contrabalancear com as questões negativas, os excessos, etc. e tal. A gente pode, ao longo do programa, falar mais sobre isso, mas sem dúvida, isso, na verdade, assim, a vantagem, o benefício desse tipo de alimento gorduroso dos peixes vem desde observações do início do século passado, de populações que simplesmente se alimentam de foca, peixe, baleia, né? Lá na Dinamarca, por exemplo, na Groenlândia, existiam populações absolutamente que não tinham doença cardiovascular. Então essas observações trazidas para a ciência realmente se consolidaram. Agora, tem que ver de que maneira você equilibra isso, porque tem coisas ruins também. Dosando é importante, não é isso, professora Natália? Dosando, tudo com cuidado. Agora, voltando à questão do preparo em si, né, existem alguns, por exemplo, alguns tipos de óleos, né, que são usados para fritar, no caso daquele prato ali, não é? Por exemplo, tem pessoas que colocam óleo de oliva, há outros que colocam outros tipos de óleos vegetais, outros colocam com banha, enfim, margarina, manteiga, mas tudo isso, não é? É importante que o nutricionista esteja acompanhando, principalmente com relação a gente tem observado alguns dados que a população brasileira tem engordado mais, Então é uma outra grande preocupação do ponto de vista dos profissionais de saúde. Então, qual a orientação com relação a uma fritura, né? Qual o melhor produto que deve ser utilizado com menos calorias?
Bom, primeiramente falando do valor nutritivo do peixe, né, é um alimento de excelente valor nutritivo, né, por si só ele possui gorduras do bem, né, e aí a gente tem que ter bastante cuidado com relação na hora do preparo, né, porque aí a gente pode estar acarretando alguns malefícios, né, com relação ao preparo, né, principalmente quando a gente utiliza as gorduras em excesso, as frituras, né, quando mal conduzidas a gente interrompe essa meta, esse objetivo de chegar numa alimentação mais saudável. Então, se você deseja consumir o peixe de uma forma mais saudável, evitar as frituras primeiramente, né? Consumir em formas grelhadas, assadas, né? Caso você queira consumir na forma frita, utilizar aqueles óleos, aquelas gorduras que são mais resistentes ao aquecimento. A exemplo do óleo de soja, o óleo de coco, a banha de porco, que são bastante resistentes a esse aquecimento. Então, consequentemente, não causariam tantos transtornos. Mas a forma mais saudável de consumir seria justamente evitar a gordura, né? Preparações grelhadas, preparações ao forno, né? Ou até com molho mesmo. Agora, existem diferenças nutricionais com relação ao peixe de água doce, ao de água do mar, no caso, água salgada? Sim, existem. O primeiro ponto é que o peixe de água do mar, água salgada, ele já contém um pouco mais de sódio do que os peixes de água doce. Né? E uma vantagem dos peixes de água doce seria justamente, né, que por ser uma região bastante fria, né, eles fazem muita movimentação, bastante migração, eles acumulam um pouco mais de gordura, né, para reter essa temperatura corporal. E essa gordura, ao contrário do que as pessoas podem pensar, é uma gordura do bem. Né? A gente pode destacar aí o ômega 3, né, como uma gordura que faz parte dessa constituição. Então, são peixes que contêm um pouco mais de gordura, mas em contrapartida uma gordura do bem. Agora, uma coisa importante, eu vou pedir aqui para o Dr. Jorge poder explicar melhor para a gente. Por exemplo, as pessoas que têm hipertensão, problemas cardíacos de maneira geral, cardiovasculares, é muito recomendado os médicos passarem sempre, coma peixe, né, se alimente de peixe, de crustáceos, isso vai fazer bem para você, mais ainda do que a carne bovina, a carne suína, ou até mesmo frango. Isso também é passado no caso dos pacientes que querem consumir ainda uma carne, no caso o peixe é interessante, nesse caso? Agora, o que as pessoas precisam entender é qual é o foco, qual é o objetivo. Né? O que nós queremos é viver mais e viver bem, com uma boa qualidade. Então, todo alimento que está disponível na natureza tem seu papel. Ela falou agora do ômega 3, que certamente muitos, quem está vendo aqui esse programa, certamente já ouviu falar e precisa saber. Ômega 3 só é adquirido pela dieta. Né? E é essencial para o nosso organismo. São essenciais. Então nós temos que adquirir. Quais são os alimentos ricos em ômega 3? Os mais ricos são peixes, crustáceos. Alguns peixes, não todos. Peixes frescos, não processados. Então, existe veja que variação existe para dizer, olha, o que é que você deve ou não deve comer. Em relação à saúde do coração, qual é o foco? É a aterosclerose. São as placas de gordura que são formadas na parede das artérias, que uma vez obstruindo-as, levam a um infarto, a morte súbita, a uma piora da função cardíaca, com insuficiência cardíaca, enfim. É isso que a gente quer evitar. Então, existem duas distinções, duas diferenças importantes. Primeiro, se o indivíduo é absolutamente saudável, nunca teve doença, não tem outros fatores de risco, não é hipertenso, não fuma, não é diabético. E outra é o indivíduo que já teve uma doença, já teve um infarto, já teve um AVC, um derrame cerebral. Então, são coisas diferentes, cujo aconselhamento, embora tenha uma base comum, vida saudável, né? Mas é mais agressiva, mais relevante aqueles que já têm, é o chamado prevenção secundária. Voltando então à sua pergunta, sim, é aconselhável ele fazer uma mudança de hábito, tentar introduzir na sua rotina diária ou na sua rotina semanal um componente maior de adquirir proteínas de peixes e mesmo os crustáceos que são ricos em ômega 3 com cuidado devido, porque o crustáceo tem mais colesterol do que peixe, né? Do que as carnes vermelhas. Mas mais importante é a maneira que é preparada, se é fresco, a maneira que é preparada, se é fresco e se não é processado. Porque as carnes processadas são os maiores vilões.
Não é nem tanto a carne vermelha, mas a carne processada. E daqui a pouco eu quero voltar, sobretudo com relação a essa explicação sobre as carnes processadas, até passando mais dicas importantes, né, na alimentação. Vou voltar a conversar aqui com os nossos convidados, vou pedir licença a eles aqui, mas antes você confere a previsão do tempo. A previsão para a região metropolitana é de sol, com algumas nuvens e não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 31 e a mínima pode chegar a 23 graus. Você confere aí ao vivo imagens do Marco Zero na capital pernambucana. Em Olinda, a máxima é de 34 e a mínima pode chegar a 22. Em Arco Verde, a máxima pode chegar a 31 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a um breve intervalo. Você aproveita essa pausa e participa da nossa enquete de hoje. A pergunta é uma pergunta muito simples, portanto, você pode participar da nossa enquete, tá certo? A pergunta é: você consome com frequência peixes, marisco ou crustáceos? Você responde sim ou não, uma pergunta bem simples e a sua resposta também bem objetiva. 0 operadora 81 3424 1977, a nossa linha interativa. Ligue e participe, daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia, hoje conversando sobre um assunto interessante, sobretudo com relação à saúde, sobre a nutrição. Estamos conversando sobre os benefícios dos peixes e crustáceos. Mas neste momento vamos dar uma pequena pausa e conferir como está a situação em alguns trechos da cidade, a situação do trânsito, hein? Vamos conferir na Avenida Recife, olha só como está a situação por lá. A gente vê um fluxo intenso aí de veículos, mas sem retenções, sem engarrafamentos, pelo menos neste horário da manhã. De lá vamos conferir também a Rua Real da Torre, olha só como está a situação por lá, pouca movimentação, pelo menos neste horário da manhã e neste trecho importante aí da Rua Real da Torre, né? De lá vamos a outro ponto conferir como está a situação agora na Agamenon Magalhães, olha só. Nesse trecho aí a gente vê alguns veículos circulando, não é? Com pouca visibilidade, pelo menos esta câmera não nos traz muitas informações, não é? Mas a gente pode ver no canto superior ali, né, à sua direita, na parte direita ali no canto superior, a gente vê muitos veículos circulando. Nessa outra faixa de cá também, vários veículos circulando, não há retenções, pelo menos neste trecho da Avenida Agamenon Magalhães. Bom, e neste momento vamos conferir também o que se fala na internet sobre a temática de hoje. Vamos conferir? A Thalita Belo reservou algumas informações. Thalita, é com você. Olá, Felipe, bom dia para vocês aí no estúdio, bom dia para você que está acompanhando o assunto do dia nesta terça-feira. Selecionamos uma informação sobre o tema de hoje do site Minha Vida. Conheça os benefícios dos frutos do mar para a sua saúde. De acordo com o site, sabe-se que peixes, camarões, siris, lulas, polvos, ostras, mariscos e mexilhões fortalecem o sistema imunológico, também contribuem para a redução dos níveis de colesterol, previnem contra a demência, evitam o diabetes, diminuem as chances de depressão, ajudam na formação dos músculos e também protegem contra doenças cardiovasculares. Mas, segundo o site, para desfrutar dessas vantagens por completo e também evitar estragar a dieta, é preciso tomar alguns cuidados, começando pelos peixes. É importante destacar que a forma de preparação influencia muito na quantidade de calorias que esse alimento vai adicionar ao cardápio diário. Vamos então voltar ao debate de hoje. Amanhã, se Deus nos permitir, temos um encontro marcado aqui no É Notícia. É com você, Felipe. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações que vieram e muito a complementar ainda mais a nossa temática de hoje. Bom, o peixe contém todas as propriedades procuradas por quem pratica alguma atividade física. Você sabia disso? É necessário apenas notar que mesmo os peixes gordos, tais como o salmão, a cavala, a sardinha e até mesmo o arenque, contém gorduras. Agora atenção ao peixe cru, hein? Tipo cozinha japonesa, que trazem grandes riscos de intoxicação alimentar. Vamos consultar aqui os nossos convidados para falar a respeito aqui, sobretudo com relação aos benefícios, mas existem também alguns malefícios se caso a pessoa não tomar algumas precauções.
sobre os peixes e crustáceos. É a nossa temática de hoje aqui. Estamos contando com a presença do Dr. Jorge Guimarães, ele que é médico cardiologista do Hospital Português e do Procap, além de ser doutor em Ciências da Saúde pela USP. E além dele, estamos contando com a presença aqui desde o bloco anterior também da Natália Carvalho, ela que é nutricionista, mestre em nutrição, professora substituta da Universidade Federal de Pernambuco e professora do Centro Universitário Maurício de Nassau. E tocando nesse ponto, com relação, né, aos pratos, os famosos pratos japoneses, sobretudo os pratos que são oferecidos, né, com peixe, né, que não é cozinhado, não é frito, é um peixe cru. Né? Qual deve ser a administração desse peixe, até mesmo em casa, as pessoas que tentam fazer ali o sushi e tantos outros pratos, quais os cuidados que devem tomar? Bom, primeiramente procurar fontes de boa procedência, né? Procurar adquirir peixes de locais onde se tenha refrigeração, congelamento adequados, né? E, em segundo lugar, ter bastante cuidado com a manipulação e armazenamento desses peixes, né? É uma matéria que possui grandes chances de ser contaminada, né? Tem bastante nutrientes, né? E se armazenada inadequadamente, a gente pode estar aumentando bastante essas chances de contaminação. Então, com relação aos utensílios que vai se utilizar, faca, tábuas, né? O cabelo, a vestimenta, né? Observar bastante essas questões e aí, por si só, depois a gente ainda vai consumir esse pescado cru, né? Bastante cuidado, né? Observar as condições de exposição, né? Se não tem gente falando em cima, né? Como é que ele está exposto à venda, se ele está refrigerado, né? E é de boa qualidade, né? Consumir os sushis, mas a gente tem que ter bastante cuidado nesses aspectos. Então, procurar a procedência, né, desses alimentos, né, do restaurante, do próprio restaurante, né? E as condições em que ele está sendo fornecido para venda. Temos aqui algumas telas que vamos conferir, não é? Com algumas dúvidas, alguns mitos e verdades sobre a temática de hoje. Vamos conferir a primeira delas. Bom, na primeira dúvida ou pergunta, não é? No caso, a pergunta é a seguinte: a pessoa que nunca teve alergia a algum tipo de peixe, por exemplo, ele pode desenvolver algum tipo de reação diferenciada, né? Eu quero que o doutor possa participar aqui conosco, respondendo a essa pergunta, doutor Jorge Guimarães. Veja, para existir alergia é preciso um contato prévio. Então, quem nunca teve um contato, quem nunca comeu crustáceo não vai ter alergia, mas a alergia vai se manifestar depois como uma resposta àquele antígeno, antígeno estranho, e é uma resposta do organismo. Então, primeiro, quem nunca comeu não vai ter alergia. Isso vai ser manifestado depois. Muito bem, está aí a explicação do Dr. Jorge Guimarães. Bom, e agora a gente vai conferir melhor no nosso vídeo wall, né, para a gente conferir melhor aqui os mitos e verdades, as telas que foram preparadas pela nossa produção, sobretudo com relação à temática de hoje, os benefícios e malefícios dos peixes e crustáceos. Na nossa próxima tela vamos conferir aqui uma outra dúvida, né? Será que é verdade? Será que é mito? Na nossa próxima tela a gente confere aqui uma pergunta, vamos conferir aqui. Comer camarão faz mal para quem tem alguma inflamação? Será que camarão faz mal para quem tem alguma inflamação no corpo? Uma pergunta, ou melhor, uma dúvida muito comum, né? Sobretudo com relação ao camarão. Será, doutor? Bom, a pergunta é se alguém tem alguma inflamação no corpo. Não existe nenhuma evidência disso. Existia sempre uma prática tradicional que as pessoas que tivessem alguma infecção não deveriam comer alguns alimentos que podem dar algum tipo de alergia. Mas isso carece de maior fundamento científico, né? Na verdade, quem tem alguma inflamação no corpo pode comer camarão, sim. O que não pode comer, quem tem alergia a camarão não deveria, né, comer. Agora, aproveitando a presença aqui também, né, da professora Natália, a questão da parte nutricional, propriamente dito, do camarão, não é? Quais são os nutrientes que são típicos, que são comuns, encontrados tanto no camarão de água doce, como também no camarão de água salgada? Bom, assim como os peixes, a gente também tem boas fontes de proteína, além das gorduras, né? Vale ressaltar, né, que o camarão ele tem um pouco mais de colesterol do que os demais, né? Então a gente deve consumir com moderação. Muito cuidado também na hora do preparo, né? Quando a gente vai consumir camarão, o que é que a gente pensa logo? Camarão a alho e óleo,
né? Então a Isso. gente tem que ter um pouco de cuidado com relação às formas de preparo desse camarão. Há muita gente que coloca muito óleo, né? Isso Bastante. é prejudicial, claro, à Bastante. saúde. E o doutor aqui, que é cardiologista, sabe muito bem disso. Pode prejudicar o coração, inclusive, né? Exatamente. Essa é uma pergunta que se faz, geralmente, pacientes que já tiveram infarto e vão lá no consultório, doutor, eu adoro comer caranguejo, eu adoro comer camarão, eu não posso comer. A questão não é essa. Você não pode comer todo dia, né? Antigamente, quando eu era menino, era difícil se ter camarão. Hoje em dia, a oferta é muito maior. Então, mas você não pode querer comer isso todo dia. Né? Mas você não pode se omitir daquele prazer que você tem. Mas é o que a Natália estava falando. Na hora que você faz um camarão, que já é rico em colesterol, e você acrescenta óleos e frituras que vão aumentar, aí você está causando um problema para si. Muito bem, vamos à nossa próxima tela conferir agora uma outra dúvida muito frequente. Vamos saber se é verdade, se é mito. A dúvida é: as pessoas podem deixar de ter alergia a peixes e frutos do mar? É possível? Não, não vai deixar de ter alergia. A questão é, dependendo da resposta que tem e do estímulo, né, da frequência com que ele é exposto, vai ter maior ou menor resposta. Mas não. Quem teve alergia vai entender que sempre vai ter esse risco. E eu vejo pessoas que gostam muito de camarão e têm alergia a camarão, dizer, bom, agora se eu passar um tempo, posso? Não. Ele pode até comer um camarão, não ter uma alergia grande, daqui a pouco ele vai ter outra de novo. Então, alergia é uma resposta do seu próprio organismo. Vamos conferir agora a nossa próxima tela com a outra pergunta, uma outra dúvida interessante sobre mitos e verdades. Frutos do mar só fazem mal para quem tem problemas cardíacos, doutor? Veja, aí a gente vai inverter, né? Frutos do mar não fazem mal para ninguém, exceto se você tem alergia ou se come em excesso. Essa é a melhor resposta para isso. Então, os problemas cardíacos não têm nada a ver com isso. Muito bem, está aí a resposta do nosso convidado. Vamos a outra tela aqui, conferir outra tela com outra informação. Será que ingerir peixe todos os dias pode provocar anemia? Vou pedir aqui para também a Natália, a professora Natália, também participar desse comentário. De forma alguma. Né? Os peixes, eles são a fonte mais saudável, né, com relação à proteína. Eles têm uma boa quantidade de ferro, é claro. Eles têm uma quantidade reduzida quando a gente compara principalmente com as carnes vermelhas, né? Mas hoje em dia já é muito mais comum a gente ver pessoas que reduzem a quantidade de carne na alimentação, né? Utilizam outras fontes, né, por exemplo, peixes, ovos, e não tem nenhum prejuízo, né? E além do que, o ferro ele pode ser conseguido de outras fontes, né, até vegetais na nossa alimentação, então não representa um prejuízo, seria mais uma característica de saúde mesmo. Muito bem, professora Natália. Vamos conferir agora uma outra tela, não é? Com um outro mito ou verdade. A pergunta é: o peixe e o marisco fornecem poucos nutrientes como ácido gordos, proteínas, vitaminas e minerais? Professora Natália. Não fornecem pouco. Muito pelo contrário, eles são boas fontes, né, desses minerais e desses macroelementos. Inclusive, os peixes e os mariscos, os frutos do mar, eles têm boas quantidades de zinco e selênio, né, que são bons atuantes com relação aos problemas cardíacos, né, eles são bons atuantes com relação aos problemas cardíacos, né, combatem o estresse oxidativo que é formado no nosso organismo e tem bom papel no sistema imunológico. Então, muito pelo contrário, são ótimas fontes. Muito bem, está aí a resposta da professora Natália. Vamos conferir agora a última tela de hoje com os mitos e verdades. A pergunta é: a sardinha enlatada, ou seja, industrializada, ela não preserva nenhum nutriente típico do peixe? Isso é verdade, professora Natália? Bom, como uma boa nutricionista, a gente sempre vai falar para as pessoas procurarem os alimentos mais naturais possíveis, né? No entanto, a sardinha enlatada, ela preserva bem os seus nutrientes, né? É uma boa fonte de ômega 3 em comparação, por exemplo, até o salmão, né? Muita gente acha que disparadamente o salmão ela é a melhor fonte de ômega 3, mas a gente tem a sardinha, né, num preço mais acessível, né? Só que a gente tem que cuidar um pouco com relação à presença da conserva. No caso da sardinha, o óleo, né? A gente está aumentando um pouco a quantidade de calorias, então ter bastante cuidado, e também podemos substituir essa sardinha em conserva pela sardinha in natura, que também está disponível e tem um preço bastante acessível.
Muito bem, e vamos agora continuar a nossa conversa, sobretudo com relação ao tema de hoje, os benefícios e os malefícios também da alimentação com relação ao peixe, os crustáceos. E temos inclusive algumas perguntas, participações das pessoas, tanto pelas redes sociais, como também pessoas que aproveitaram o intervalo e ligaram para a gente e participaram. Tem uma pergunta aqui, ou melhor, uma participação do Paulo Adriano Rocha no Facebook. Ele diz: desde adolescente eu não sou muito carnívoro, então além de galinha como muito peixe e camarão. As outras coisas, como marisco, ostras, lulas, também eu não como tanto assim, mas já o camarão, só de pensar, já dá água na boca. Está aqui a participação do Paulo Adriano Rocha. Essa questão da alimentação bem diversificada, não é? Peixe, carne suína, carne bovina, frango. É importante ter esse balanceamento durante a semana. É claro que nem todo mundo vai comer peixe todos os dias, né? nem digamos, carne bovina ou carne suína todos os dias, mas essa diversificada faz bem para a saúde, dependendo, é claro, do preparo? Com certeza. Como eu disse anteriormente, nós não devemos nos privar daquilo que nos dá prazer. Então, nosso amigo aí gosta, dá água na boca, camarão, ok, coma camarão. A questão que ele precisa entender é que ele tem que colocar isso num contexto de hábitos saudáveis. E hábitos saudáveis é diversificar suas fontes alimentares, né? Praticar atividade física. O impacto entre a dieta e atividade física é muito grande. Tem pessoas que comem não tão bem, mas fazem muita atividade física, tem um impacto positivo do que aqueles que podem até ter uma alimentação mais saudável, mas são sedentários. Então tem outros fatores que interferem. O que eu chamo a atenção à questão do camarão é o que eu disse antes. Camarão é uma grande fonte de ômega 3, que é uma boa gordura, como a Natália falou, uma gordura do bem, mas tem uma quantidade maior de colesterol. Então, se o indivíduo já tem colesterol elevado, então você está acrescentando, né? Isso é uma coisa ruim. Mas vai abrir mão? Não. Apenas ele não pode ser no todo dia. Muito bem. Temos outra participação agora da Maria Célia Gomes, lá de Paratibe, participando aqui conosco. A Maria Célia Gomes, ela diz que gosta muito de comer peixe e cozinhá-los também. Quero saber se usar o azeite extra virgem no preparo é saudável. Está aqui a participação da Maria Célia Gomes. Professora Natália. É uma pergunta bem tocante, né? Porque muitas pessoas têm essa mesma dúvida, né? Então, o que é que se recomenda com relação ao consumo desses óleos durante essas preparações que vão ao fogo, né? Com relação ao azeite de oliva extra virgem, ele possui uma constituição mais nobre, né? Toda gordura que é levada ao aquecimento, ela vai naturalmente se deteriorar e produzir alguns compostos que fazem mal para a nossa saúde, né? Então, eu indicaria para ela não utilizar o azeite de oliva extra virgem na hora de levar ao fogo, mas apenas para finalizar o prato, consumir cru, né? Porque aí você pode estar perdendo essa boa atividade do azeite. Então, para fritar óleo comum, óleo de coco, até a banha de porco mesmo, que tem uma resistência térmica maior, e aí evitaria esses prejuízos ocasionados pelo aquecimento dessas gorduras. Tem uma pergunta aqui do Freitas Gomes, né, participando aqui no Facebook. Ele quer saber qual a diferença entre gordura trans e gordura boa. Está aqui a participação dele. Vou pedir aqui para a Natália responder. Bom, a gordura trans ela pode vir naturalmente em alguns alimentos, a exemplo de alimentos de origem animal, por exemplo, as carnes, né? Mas também pode ser produzida industrialmente, né? O problema essas gorduras têm é que elas estão diretamente ligadas a alguns problemas cardiovasculares, né? Elas estão presentes principalmente em alimentos industrializados. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque nem se tem uma faixa segura de consumo. A gente deve muito pelo provável evitar essas gorduras. Então, são gorduras que não têm esse papel funcional no nosso organismo, a exemplo do ômega 3, de promover esses benefícios. Então, a gente deve evitar essas gorduras, principalmente de forma industrial. Muito bem, está aí a explicação dos nossos convidados, né? Daqui a pouquinho a gente volta, vou pedir licença aqui a eles. Você aproveita essa pausa, esse intervalo e interage conosco. Temos a nossa pergunta, a nossa pesquisa, a nossa enquete de hoje. É uma pergunta simples, portanto você participa aí
e deixa a sua opinião, você deixa, melhor dizendo, a sua resposta. Você consome com frequência peixes, mariscos ou crustáceos? Sim ou não? Você liga através do 0 operadora 81 3424 1977 e deixa aí a sua participação, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e dicas, curiosidades para você. Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia e nós vamos conferir neste momento o nosso quadro Há Vagas. Bom, no nosso quadro Há Vagas de hoje, reservamos o espaço não para as vagas de emprego, mas sim para as vagas de estágio. Portanto, fique atento a essas informações. Na nossa primeira tela, há algumas ofertas importantes aqui geradas pelo CAA. Não é? Você que está cursando Ciências da Computação, há uma vaga de estágio para você. Você também que está cursando Técnico em Análises Clínicas, uma vaga. Pedagogia, 7 vagas. Na nossa próxima tela, também há outras oportunidades, por exemplo, quem está cursando Licenciatura em Computação, há uma vaga de estágio. Licenciatura em Matemática, uma vaga. Licenciatura em Geografia, uma vaga. Se você se interessou por uma dessas ofertas que nós apresentamos hoje aqui no programa Assunto do Dia, você pode se dirigir diretamente à sede do CAA, que fica na Rua do Progresso, número 465, no edifício Vila Empresarial, na Boa Vista, no centro da cidade do Recife. E você pode anotar agora mesmo os contatos, não é, da instituição através do 31 31 6000. Anote aí, 31 31 6000 ou também o 31 31 6100. E só lembrando que o horário de funcionamento da entidade é de 8 até as 4 horas da tarde, de segunda a sexta, das 8 da manhã, às 4 horas da tarde. Bom, e vamos continuar aqui a nossa conversa de hoje sobre os benefícios e os malefícios, né, dos peixes, dos crustáceos. E os frutos do mar fornecem muitos nutrientes, hein, que são essenciais para uma dieta saudável. E, no entanto, é claro que o peixe é também uma fonte de contaminantes. Já falamos aqui, por exemplo, né, mas vou citar agora um dos contaminantes que é muito encontrado, o metilmercúrio, por exemplo, o arsênio e poluentes orgânicos persistentes, com impacto negativo na saúde. E a nossa convidada aqui, a Natália Carvalho, vai poder falar um pouquinho mais sobre esses contaminantes que podem trazer uma série de danos à saúde de fato, não é isso, professora? Exatamente, né? Então, naturalmente, dependendo do meio onde eles vivem, né, pode haver uma série de contaminações dessa água, né, e aí a gente pode estar consumindo inadvertidamente, né, juntamente com as proteínas do peixe, com toda a sua qualidade, esses contaminantes. Né, então, a longo prazo, né, podem provocar uma série de intoxicações, né, podem se acumular no organismo. Então, o que a gente indica? Procurar sempre fontes de alimentos de boa procedência. Né, conhecer a fonte, né, saber de onde é que vem esse pescado, né, para evitar justamente essas surpresas desagradáveis, né, essas reações. Há muita gente que prioriza, por exemplo, né, comprar o peixe, o fruto do mar, numa área onde é próxima ao mar, porque dali é uma contaminação um pouco menor, mas isso aí é uma coisa que pode ser questionável, né? Bem relativo. É muito relativo, isso. Né? Então é importante as pessoas estarem atentas a como é feito o manuseio do alimento, como ele está sendo apresentado, se está sendo bem refrigerado ou não. Isso. Na compra, por exemplo, do peixe, eu queria que você pudesse nos orientar numa coisa. Para saber se o peixe é fresco ou não, se é de boa qualidade ou não, existem algumas dicas interessantes? Com certeza. Na hora de comprar os peixes, a gente deve observar vários aspectos com relação à sua apresentação. Primeiramente, se ele é fresco, ele está refrigerado, ele não está congelado. Né? A gente pode tocar a carne assim, né, e observar a textura. Né? Ela deve ser elástica, a gente toca e ela retorna, ela nunca deve afundar. Se ela afunda, isso é um indício de que ele não estava sendo bem conservado, estava fora da temperatura de refrigeração. Os olhos devem ser bem vivos, né? Não devem estar fundos, sem brilho, eles devem ser brilhosos. Né? As guelras devem estar sempre vermelhas e úmidas, as escamas aderidas ao corpo, se for
Um peixe de couro também com a pele bem definida, né? O rabo não deve estar torto. Então, uma série de aspectos que a gente deve observar. Muito bem. Temos aqui também algumas participações. Por exemplo, o caso da Terezinha Ferreira, lá de Brasília Teimosa, participando conosco, aproveitou o intervalo e deixou sua dúvida com a nossa produção. A Terezinha fala o seguinte: sou hipertensa e tenho diabetes também e consumo bastante sardinha enlatada. Eu quero saber se isso pode me fazer mal. Está aqui a participação da Terezinha. Vou pedir para o nosso convidado, né, responder a essa dúvida da Terezinha. Terezinha, você sendo hipertensa e diabética, você tem que ter muito cuidado em ter hábitos saudáveis. Sardinha é um hábito saudável? Sim, sem dúvida. Mas sardinhas enlatadas, o fator de conservas aumenta o teor de sódio, sal. E isso vai contra o tratamento da hipertensão. Então, mais uma vez, não deve abdicar do seu prazer, e certamente ela tem o prazer de comer sardinha, mas a sardinha enlatada tem que ser limitada por conta do sal. Muito bem, está aí a resposta, né, do Dr. Jorge Guimarães, ele que é médico cardiologista. E temos aqui também a participação, né, a participação da Miriam Vitória, pelas redes sociais. Bom dia, moro em Carpina, aqui em Pernambuco, e estou com alergia à lactose e a glúten. A medicina, ou melhor, a médica, me recomendou uma nutricionista funcional, só que aqui ainda não achei nenhuma. Vocês têm para indicar, tem alguma recomendação? Vou pedir aqui então para a professora Natália Carvalho se tem alguma orientação. Alergia. Se caso quiser se comunicar com a Miriam Vitória após o programa, pode ficar à vontade também. Ok. Bom, com relação à alergia à lactose e intolerância ao glúten, né, a primeira recomendação é evitar, né, o consumo desses produtos na dieta. Então, procurar fontes alternativas, procurar a ajuda de um nutricionista, que é quem vai te indicar realmente alimentos que tenham o mesmo valor nutritivo e que possam fazer parte dessa dieta sem trazer muitos prejuízos, né? Então, primeiramente, evitar essas reações desagradáveis que acontecem pelo consumo desses alimentos e procurar alimentos, né, que não tenham lactose ou que não tenham glúten. Graças a Deus, a gente já tem várias alternativas, né, para esses alimentos, né? E aí as pessoas elas não sofrem tanto em detrimento dessas mudanças, né? A gente já tem alimentos que correspondem bem, né, às características dos alimentos originais, né? Então, as pessoas hoje elas já têm várias opções. Então, se quiser deixar o contato, né, depois entrar em contato. Com certeza, com certeza. Daqui a pouquinho, não é, após a finalização aqui do programa, não é, a gente vai poder deixar aí o contato também da nutricionista, ela vai passar aqui alguma recomendação. E é isso, o programa Assunto do Dia é prestação de serviço, utilidade pública. Agora, temos aqui também uma participação da Valdeilza Martins, lá do Ibura, da UR7, né, do R7, ou melhor, o R3, perdão. Ela disse que o marido dela tem cistite intersticial, né, problemas na bexiga. Ela quer saber se o consumo de peixes e crustáceos pode fazer algum mal à saúde dele, né? Vou pedir para o Dr. Jorge Guimarães tentar responder aqui. Eu realmente, assim, isso é uma área que eu tenho pouca experiência. Eu sugiro que procure um urologista para ter uma melhor orientação. A princípio, eu penso que não haja uma contraindicação para esse consumo, mas realmente eu acho que um urologista está mais indicado para fazer esse tipo de opinião. Eu vou adentrar agora numa outra área interessante, inclusive que vale a pena a gente pontuar. Há pessoas que têm alergia a peixes e crustáceos, enfim, frutos do mar, e fazem uso, por exemplo, dos fármacos, né, dos medicamentos que são encontrados facilmente nas prateleiras das farmácias, ômega 3 e tantas outras substâncias. Qual a sua recomendação, Dr. Jorge, com relação ao uso desses medicamentos, dessas substâncias? Bom, como o benefício desses alimentos advém desse tipo de gordura do bem, como falado, se tenta, lógico, a indústria se tenta obter uma alternativa àqueles que não gostam de consumir esse tipo de alimento. E existem sim alguns estudos, quando foram feitos estudos comparativos, alguns benefícios. Não há um consenso do impacto nem da dose. Esse é um grande problema desses estudos. Como a doença, como eu disse antes, o foco é prevenir doenças e complicações cardiovasculares. Como elas são multifatoriais, é difícil você identificar um fator só, no caso o ômega 3, dizer isso vai fazer uma diferença grande ou não. Uhum. Então, a princípio, sim, pode estar indicado, principalmente em quem já teve doença, quem já teve um infarto, um AVC, enfim.
para quem não tem acesso à dieta com peixe. Então isso faz sentido. Para quem tem acesso, é muito mais barato e muito mais prazeroso, porque esses comprimidos aí de ômega 3 deixam um gosto ruim na boca. Se você consome numa quantidade alta, traz alguns problemas gastrointestinais e são muito caros, não são baratos. Não são baratos, de maneira alguma. Então é melhor o peixinho todo dia. Muito bem. Nós queremos aqui agradecer, não é, aos nossos convidados. Rapidamente eu vou mostrar aqui o resultado da nossa enquete. A produção já liberou, inclusive, o resultado da nossa enquete, que tivemos a seguinte pergunta aí: você consome com frequência peixes, marisco ou crustáceos? 90% das pessoas que ligaram, participaram, responderam que sim, que consomem com frequência, sim, peixes, mariscos ou crustáceos. E 10% responderam que não. Está aí a resposta do nosso público com relação à nossa pesquisa, à nossa enquete de hoje. E nós queremos agradecer, né, aos nossos convidados, à professora Natália Carvalho pela presença no programa Assunto do Dia, pelas explicações. Ela que é nutricionista, mestre em nutrição, professora substituta da Universidade Federal de Pernambuco e professora também do Centro Universitário Maurício de Nassau. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, agradeço também a presença, o convite, né? Foi um grande prazer participar. Muito obrigado, professora Natália. Agradecemos também ao Dr. Jorge Guimarães, ele que é doutor em Ciências da Saúde pela USP, médico cardiologista do Hospital Português e do Procap. Foi um grande prazer recebê-lo, Dr. Jorge. Felipe, Natália, para mim foi também um grande prazer. Agradeço o convite e esse tipo de programa eu acho que sempre é um programa essencial para esclarecer a utilidade pública, como você falou. Muito obrigado aos nossos convidados, agradecemos a você também pela audiência, pela interação, pela participação. Amanhã temos um novo tema, um tema importantíssimo. Vamos falar sobre saneamento básico. Vá se preparando aí, vá preparando a sua dúvida, o seu questionamento sobre esse assunto. As doenças provocadas pela falta de saneamento básico é o nosso próximo tema. Não esqueça, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente dia.